começando além das 4 linhas desta quinta-feira. Quinta-feira é de Taça Libertadores de Furacão em campo, buscando a classificação para as quartas de final da competição. E além das 4 linhas, voltando depois desse hiato de um mês aí de férias aqui. Marcos Guedes, muito boa noite. Boa noite. Matheus Bibi, Adriano Wozniak. Vamos começar falando então de Libertadores, já que esse é o assunto do programa de hoje. Mas vamos começar por ontem. Ontem, 3 brasileiros em campo, o Grêmio venceu, foi o único brasileiro a se classificar. Atlético Mineiro e Palmeiras, elencos mais caros do país, deixaram a desejar. Aí a partida do Tricolor saiu lá atrás no placar. Que susto na torcida, hein? Fazer um destaque para esse time do Godoy Cruz, que tinha Santiago El Morro Garcia no ataque, ex-jogador do Atlético e a transferência mais cara na época. E que não deixou nenhuma saudade aqui, né? Diga-se de passagem. Aí o Grêmio... Mas que falha do Groi no primeiro e que falha do goleirão no segundo também. O Grêmio tá ajudando muito mesmo. Mas o É o Grêmio... gramado, né? Olha o gramado ruim que é, né? Os caras não sabem jogar. Mas depois que ele levou o gol, o Grêmio envolveu, né? O Godoy foi pra cima, rodou a bola. O Godoy Cruz começou a partida ali com uma postura bem ofensiva, até me surpreendeu. Eles começaram tendo 2 ou 3 chances, até fizeram o gol, né? Mas o Grêmio, pra mim, tá jogando um futebol muito bonito. Acho que só tá perdendo em termos de efetividade pro Corinthians, né? Que não perde de ninguém. Mas dominou o jogo, o segundo gol do Pedro Rocha, uma jogada linda do Jeromel, que roubou a bola ali na defesa, saiu driblando. Deu a bola pro Luan, e o Luan com toda a qualidade que tem, né? Abre ali pro Barrios e sai o gol. Mas o Grêmio jogou muito bem, o Grêmio é um dos candidatos, inclusive, a levantar o troféu da Libertadores, na minha Por opinião. sinal, o Luan pode ter feito sua despedida da equipe gaúcha. O Grêmio venceu então o Godoy Cruz 2-1, havia vencido a ida 1-0 fora de casa. Tricolor gaúcho classificado para as quartas de final da competição. Já não podemos dizer a mesma coisa do Palmeiras. Entrou como favorito, como elenco caro, o ricaço do futebol brasileiro, mais uma vez tropeçou e o Verdão está eliminado da Libertadores. O Palmeiras precisava tirar a desvantagem da ida, né? Perdeu 1-0 lá em Guayaquil, no Equador, e saiu na frente com esse gol do Moisés. Moisés voltando muito bem, peça-chave, pilar do meio campo palmeirense, né? Com certeza, Mas mudou. acho que em 6 minutos, né? Continue embaixo. Mudou totalmente a cara do Palmeiras, já tinha feito isso no jogo contra o Atlético no domingo, e ontem também mudou, jogou muito bem. E é curioso porque o lançamento pro Dudu foi do Moisés, né? O Moisés então atravessou o campo, deu o lançamento, atravessou o campo, chegou na área e ainda teve preso de driblar pela esquerda. Com esse resultado, decisão para os pênaltis. E aí o Palmeiras, o Barcelona de Guayaquil convertendo sua cobrança, saindo na frente do Palmeiras. Bateu bem. O Palmeiras que levou um azar danado também na cobrança de pênalti, né? Teve uma bola que passou embaixo do Jailson. Foi bem nos lances. O Palmeiras perde essa oportunidade de avançar na Libertadores. Chute estranho do Guerra, mas que deu certo, né? Acabou dando certo. Se ver no replay, eles ficam apostando mais no chão do que a bola, né? Vale ressaltar também que as cobranças do Palmeiras foram muito ruins, né? O Guerra teve o Guerra escorregou, né? do Tietê também, acho que se não me engano, foi muito mal batido. Acho que o melhor que bateu foi o Keno, na verdade, que ele bateu no alto. Bateu no alto, exatamente. E Pensa o coração do torcedor do Palmeiras ver o Jailson pegando aquela quinta bola. Nossa, aquele momento era o contorno mais dramático do jogo, né? eu achei curioso que naquele momento o Cuca estava ajoelhado, o auxiliar dele veio, ele abaixou a careca, ele deu aquela passadinha de mão na careca do auxiliar, sei lá, superstição, sorte, enfim. O Cuca aqui é bem cheio É. desse negócio de superstição. A calça vinho que eu diga. O goleiro também, Calça vinho que eu diga. o goleirão também deu uma adiantada legal ali. Deu. A lá Rogério Ceni contra o Corinthians. O único que O ele... Hélio marcando seu gol. E o Jairson foi muito bem nesse lance. Foi muito bem mesmo. Ele caiu no canto certo, mas a cobrança era indefensável. Mas essa equipe do Barcelona de Guayaquil é muito perigosa. Já tinha mostrado isso contra o Botafogo na primeira fase. E contra o Palmeiras, o jogo do Equador foi uma equipe muito boa, né? Muito rápida nos contra-ataques. E ontem também teve algumas chances de gol. Poderia até ter empatado a partida, principalmente no primeiro tempo. Vamos só dar uma olhada de novo nesse lance aí, ó. Será que não se adiantou, não? Deu uma adiantadinha, hein? Adiantou. Deu uma adiantadinha o goleiro do Barcelona de Guayaquil. Não tinha percebido isso ainda. Ele se adiantou em todos os pênaltis. É, mas aquela que ele pegou também, ele se adiantou mais que essa, né? A última é a do Egídio. Tanto é que nesse lance gerou bastante polêmica, porque os jogadores do Palmeiras esperavam que o juiz mandasse voltar o pênalti, né? No último
pênalti do... O juiz não apontou, né? Mas o pessoal nem comemorou, né? Eles esperaram. O juiz Até não... o próprio goleiro demorou pra comemorar. Ah, é a batida do Keno. Talvez o único pênalti bem batido do Palmeiras na cobrança. Keno. Esse daí realmente o goleiro não pega. Bateu muito bem. Aí o Guayaquil convertendo, mas não. Ah não, essa aí foi a que o Jailson pegou. O goleiro palmeirense Depois do erro do Bruno Henrique era o lance decisivo, né? Se entrasse, acabava ali. salvou a pele do Bruno Henrique, né? Jogou a responsabilidade pro Egídio. E o Jailson, né? Decisivo de novo. Que história. A história dele é muito bonita mesmo dentro do futebol. O Jailson ontem, eu vi um comentário, o Moisés machucado, cobrando pênalti, lembrando que ele volta de lesão, depois de 6 meses parado, cirurgia no ligamento. O Jailson ontem muito se falou nessa cobrança de pênaltis, que se ele fosse decisivo, colocasse o Palmeiras nas quartas de final, ele já poderia colocar as mãos no Hall da Fama, né? O Palmeiras teria um novo ídolo nascendo ontem, caso o Jailson... E aí acabou não tendo esse protagonismo por pênalti desperdiçado pelo Egídio. Exatamente. Um dos acasos do futebol, né? Também muito mal batido, né? Ele telegrafou onde ele ia bater, né? Egídio muito contestado pela torcida palmeirense. Nesse momento eu achei que ele tinha mandado voltar, pra falar a verdade. Todo mundo fica com apreensão, né? Porque ele realmente se adianta, ele dá um passo um pouquinho maior do que o aceitável. Tem aquilo, né? O passo pequeno ainda, o juiz até dificilmente vai marcar, mas a questão é a seguinte: a regra do futebol ela é baseada em critérios do árbitro, então aí já virou a bagunça, né? Tá feita a bagunça. O árbitro que quer, marca, que nem pênalti. Sim. Tem pênalti que o árbitro fala que foi, outro fala que não foi, você acaba tendo essa dubiedade na escolha. E vale ressaltar também que o Palmeiras não só perdeu a vaga, mas também perdeu o zagueiro Mina, né? Que saiu machucado no primeiro tempo, provavelmente uma fratura no dedo do pé. 3 meses fora, o Mina, 1 mês fora o Dudu, e ainda tem o Moisés que saiu mancando, preocupa, né, joelho que acabou de ser operado. E a lesão do Mina foi muito parecida com a do Gabriel Jesus no Manchester City, né? O Gabriel que demorou a voltar, voltou bem, é verdade, mas o Mina... Um destaque dessa equipe, né? Um zagueiro artilheiro, um zagueiro atacante, cogitado no Barcelona, né? A gente não sabe se vai ou não vai, mas uma perda grande para o Palmeiras. Bom, Palmeiras eliminado, o Atlético Mineiro também, inclusive o Galo ontem acabou empatando em 0x0 com o George Wilstermann, na primeira partida perdeu por 1x0 fora de casa. Até um assunto para a gente debater aqui no programa. Começo da temporada tinha uma expectativa em 3 times no futebol brasileiro. O Palmeiras, que investiu mais de 100 milhões em reforços, que para o futebol brasileiro é um patamar muito grande, né? Marcos Gripe. O Flamengo, que foi nesta mesma caminhada, foi um time que também investiu muito em reforços, e o Atlético Mineiro, que já tinha um elenco encorpado. O Atlético Mineiro perdeu nada mais nada menos que Lucas Prato, e nem se preocupou porque ainda tinha Fred e Rafael Moura. Então é um elenco muito encorpado. Com esses 3 times já trocaram de treinadores, e esses 3 times, o que restam para eles? O Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda está na Sul-Americana, porque foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Vale ressaltar. Mas só resta para esses times lamentação no Campeonato Brasileiro, e muito distantes do líder Corinthians. Faltou planejamento, dinheiro não traz felicidade no futebol. Como que vocês definem essa... Bom, o mais dramático, na minha opinião, pro Atlético Mineiro é a questão que ele está a 4 pontos do Z4. O campeonato é desastroso. Você faz um investimento desses e você não ter resultados é complicado. Mas vou pegar uns dados interessantes dessa partida. O Atlético Mineiro cruzou 47 bolas na área, sendo 37 erradas. Um time que cruza 47 bolas na área e tem 5 finalizações certas no jogo, não é um time que cria, é um time sem recursos. Então eu atribuo muito essa falta de resultados e essa eliminação ao futebol apresentado pelo Atlético Mineiro, que vem jogando mal. Até na partida que venceu o Curitiba no Couto Pereira, ele não fez uma boa partida. Acabou achando os gols ali, mas não vem jogando um futebol vistoso. E a questão dos outros dois, também o Palmeiras teve até mais chances de se classificar, né? Ainda teve ainda jogou melhor, né? Teve chances no segundo tempo contra o Barcelona,
mas o Atlético Mineiro eu atribuo o futebol apresentado e a troca de técnicos também. Sobre o Atlético Mineiro, o futebol apresentado realmente, a gente se esperava muito mais numa equipe como o Atlético Mineiro, né? Que investiu, que trouxe grandes nomes, o Robinho não rendendo, o Elias não rendendo, jogadores que estão ali, que são, a gente sabe que eles podem produzir dentro de campo. Palmeiras ali, acredito que foi meio que um acaso. Eu não consigo falar que o que aconteceu com o Palmeiras acaba sendo desastroso, mas que, pensando no Atlético, acho que a gente esperava muito mais da equipe. E o Flamengo ainda tem uma chance de conseguir um título aí, né, para salvar o ano. 2, né? Esqueci da Copa do Brasil. Copa do Brasil. É semifinalista também. E é um título que, se o Flamengo ganhar esse ano, a gente vai ter que ficar ouvindo muito flamenguista aí tirando sarro, né? O Flamengo ainda tem aquela possibilidade de salvar a temporada, coisa que o Atlético Mineiro a 24 pontos do líder Corinthians e o Palmeiras a 15 já é bem complicado, né, Grito? Além, acrescentando os dados que o Marcos falou, é curioso porque o Jorge Wilstermann desarmou 76 vezes no jogo. Ou seja, essas bolas cruzadas foram fruto justamente dessa marcação forte da equipe boliviana, que não deixou o Galo jogar. O Galo jogando em casa com a torcida apoiando, não teve espaço para jogar. E é realmente frustrante, né? A gente com o Roger Machado no começo do ano, a gente esperava que o Galo tivesse um desempenho melhor, porque o Roger vinha de bom trabalho no Grêmio, foi demitido, é verdade, e assumiu o Renato, mas é um técnico que a gente considera daqueles promissores da nova geração. Não deu certo. Palmeiras com o Eduardo Batista também não deu certo. Veio o Cuca também. A gente esperava mais do Cuca também, pra ser sincero, né? Eu esperava mais do Cuca também. Tudo bem, pode ter desculpa que não teve tempo de treinar e tudo mais, mas frustra um pouco, né? Algumas decepções também no elenco do Palmeiras, o Borja, né? O Borja foi o cara do Libertadores do ano passado, contratado a peso de ouro por 10 milhões de dólares, não estou enganado, quase 40 milhões de reais, para ser reserva ontem, sabe? E o Flamengo é aquela coisa, né? O Flamengo, um vexame gigantesco, né? Talvez maior do que os outros, caiu na primeira fase, num grupo com o Atlético Paranaense, com a Atlético Católica, mas ainda tem a possibilidade de título, né? Tá bem na Copa do Brasil e ganhou ontem com facilidade do Palestina. Então, assim, desses três, apesar do vexame maior do Flamengo no começo do ano, ainda há alguma salvação. Para Palmeiras e Galo, só resta o Brasileirão. O Flamengo caiu no grupo da morte da Libertadores, vale ressaltar. Sim. O problema é que é o seguinte, ele pegou um Atlético inconstante durante essa primeira fase da Libertadores, totalmente inconstante, pegou uma Universidade Católica e um São Lourenço em crise. O São Lourenço se reergueu na temporada em cima do Atlético, aqui na Baixada, em 3-0. Então, assim, nessas circunstâncias, o Flamengo que esperava que o Flamengo sobrasse no grupo, né? Sim. O Flamengo não venceu nenhuma partida fora de casa na Libertadores. E assim, se você quer ser campeão da Libertadores, você precisa vencer partidas fora de casa. Isso explica muito por que eles foram eliminados. A Libertadores do Flamengo foi desastrosa, né? Uma participação muito fraca do que a gente esperava do Flamengo. Mas ainda tem chance de título, né? Tá na semifinal. Agora, eu confesso que estou curioso para ver como é que vai ser o Reinaldo Rueda no Flamengo. É um cara estrangeiro, tem bagagem, foi técnico do Atlético Nacional na melhor fase do Atlético talvez na história, mas é um gringo chegando na metade da temporada, numa equipe que ainda está se ajustando e tudo mais. Curioso, vai ser curioso. Só sobre o Atlético Mineiro, no começo do ano a gente cravou que, eu cravei pelo menos, que o Atlético Mineiro ia estar no G4. Também. Eu não sei se ele pega G6, cara. O Atlético Mineiro tem uma situação bem complicada no Campeonato Brasileiro. Hoje nessas circunstâncias que se encontra, a preocupação maior é rebaixamento, né? Como são 4 pontos de distância da ZR, com maior pontuação de distância do G4. Quem diria? Bom, vamos mudar de assunto, daqui a pouco a gente volta para falar da Libertadores, para fechar o programa com o Atlético em campo. Hoje tem Santos e Atlético, tem também o Botafogo entrando em campo pela Libertadores, mas vamos falar de seleção brasileira, porque hoje o técnico Tite convocou a seleção para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Colômbia, e o goleiro Everton, do Atlético, ficou de fora da lista do treinador da seleção brasileira. Goleiros convocados, o Alisson, o Ederson e o Cássio do Corinthians. Eu tô muito triste. Faltou o Vanderlei, né? Faltou o Vanderlei. Zagueiros, Marquinhos, Miranda. Aliás, laterais, né? Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz.
que aqui talvez só o Fagner possa contestar, mas de restante... Na minha opinião, é inexplicável. Por isso. Zagueiros Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Rodrigo Caio. Volantes, Casemiro, Fernandinho, Juliano e Renato Augusto. Meias, Felipe Coutinho, William e Luan. E atacantes, Neymar, Gabriel Jesus, Tyson e Roberto Firmino. Que ataque. Vamos para o debate maior dessa convocação da seleção. Vamos começar pelo gol. Justa a convocação dos 3 goleiros para a seleção brasileira? Justo. Por mais que eu esperasse que o Vanderlei estivesse entre os 3, justo. O Cássio, né, que é a mais novidade de todas, né, digamos assim, tem feito um bom campeonato, né? O Corinthians é líder. O Corinthians não toma gol, dificilmente toma gol. Então eu acho justa a do Cássio. É a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, né? O Então. Corinthians atualmente. O Everton, o rendimento dele estava igual ao rendimento do Atlético. E o Cássio lá no gol pegando tudo. Né? O Cássio também tem o seguinte, né? O sistema defensivo do Corinthians é muito forte, mas quando falha, que é raro, ele fica lá para salvar. Sim. Pegando pênalti, fazendo defesas difíceis, então... E ele tem um reflexo. O Tite ele pode usar o argumento que ele quiser. Ele é o treinador da seleção brasileira, ele é o cara que acompanha, o Tafarel é o braço direito dele, mas eu sinceramente não entendo o Alisson. Não entendo o Alisson na lista. Talvez aí caberia um espaço para o próprio Everton ou para o Vanderlei. Eu acho que o Ederson é incontestável, por mais que tenha sido alvo de críticas, né? Pela temporada que ele fez. Mas eu acho que é incontestável. Agora, o Alisson, para mim, é o ponto de interrogação. O Alisson é bem discutível. Eu acho bem discutível. coerente com o Tite, mas eu não acho justo. Porque você pensa, ele tira o goleiro titular dele da convocação seguinte, não faria sentido. Na cabeça do Tite eu entendo, é coerente, mas eu também não convocaria. Sinceramente, não seria mais goleiro nem na seleção, que já é o titular. Então acho que dá pra contestar. O Tite usa 3 argumentos, ele falou até na coletiva, nos 3 argumentos que ele usa para convocar a seleção, aliás, é o passado do atleta, a projeção de futuro e o momento. Acho que em termos de projeção de futuro, o Alisson e o Ederson são opções coerentes. São goleiros novos, são goleiros que estão na Europa, que têm condição de melhorar ainda mais na carreira. E acho que em termos de momento ele é coerente também porque o Cássio vive um melhor momento do que o Everton hoje. Zagueiros, outro que dá pra gente discutir e discutir bem, inclusive. Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, não sei na opinião de vocês, na minha, já adiantando, justíssimos e incontestáveis. Agora, ele deixa Pedro Jeromel de fora e convoca o Rodrigo Caio. Esses 3 que você falou, eu já estou na Copa, salvo lesão, algo muito grave. Agora, pensar em momento, uma equipe nas quartas de final da Libertadores, enfrentar na Copa do Brasil, segunda colocada contra um zagueiro que está na zona de rebaixamento com o São Paulo. Essa daí dificilmente vai me convencer que foi coerente. Eu gosto do Rodrigo Caio, mas eu acho que o Jeromel tá passando o Jeromel tá jogando muito. Pensando como o Tite. Será que o Tite não está preocupado em tirar um zagueiro de uma equipe que está disputando coisas grandes esse ano? Mas é que aí ele tira. A questão é que, sim, por exemplo, no campeonato, nos jogos das eliminatórias não terá campeonato brasileiro, nem Libertadores. Não vai, data FIFA, não vai ter. E assim, ele tira, por exemplo, o goleiro do líder, né? Do campeonato brasileiro. E o goleiro lateral, né? Ele também prejudicaria a defesa do Corinthians nesse aspecto. O líder tá com, né? Com uma sobra, disparado. com uma sobra, Tá tem disparado. isso. Mas o Grêmio também compete com o líder ali, né? Não sei, eu acho que. Pra mim, eu achei bem estranha essa colocação do Tite com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não dá pra entender. Talvez seja a honestidade. Não dá. E até Eu entendo a ausência do Jeromel, mas o Rodrigo Caio ali não dá pra entender, sinceramente. se você for pensar em projeção de futuro, que é um dos critérios que eu falei que ele deu, você tem o Gemerson, que é um zagueiro novo, mais ou menos ali da idade do Rodrigo Caio, que está jogando um bolão no Mônaco. E você, que nem o Gripe falou, você preferir colocar um zagueiro que está na zona de rebaixamento, com um time que está levando o tanto de gol que o São Paulo está levando, é no mínimo questionável. Bom, falando dessa questão de projeção de futuro e de questionável na convocação, na lateral tem Daniel Alves, Felipe Luiz, Marcelo e Fagner. Tá no espaço pro Fabinho também, né? Fabinho, Mariano.
Talvez o Fagner seja o mais contestável. Também na lateral esquerda, acho que Marcelo e o Felipe Luiz são os melhores, mas eu não descartaria totalmente o Alexandre, não, da Juventus. Mas daí a discussão é 3 caras muito bons. A discussão é 3 caras muito bons que se encaixam, qualquer um que tiver vai merecer. Eu acho o Fagner, assim, para nível de campeonato brasileiro, ele tá bom. Mas acho que para nível de seleção ainda falta um pouquinho. Não é um jogador que mostrou tanto assim ao longo da carreira. Enfim. Lucas Capanema chegou aqui no estúdio, você acha que cabia lugar pro Egídio do Palmeiras aí? Primeiramente, uma boa noite a todos, né? Eu acho que faltou Egídio, faltou Sid Clay, faltou muita gente. Clay, faltou um monte de craque aí que o Tite acabou. Carleto, o senhor Adenor acabou esquecendo, né? Sid Clay podia jogar, inclusive, no ataque ali, né? Meio, podia fazer uma função Valtinho, né? Valtinho, tá em forma agora. Exatamente. Meio campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, Luan e Juliano. Essa talvez acho que seja a mais unânime de todas, não sei se vocês concordam. Os nomes você foi falando e foi só soando bom futebol. Assim. Ninguém em má fase, né? Ninguém em má fase. Dá pra você contestar o máximo, dá pra contestar o Juliano, mas assim, ainda assim é um bom jogador. Na minha opinião, um excelente jogador. Quase unanimidade nessa lista aí. Acho que ele vai apostando nos seus confiados, né? O Paulinho e o Renato Augusto, que a gente contestou muito no começo, são titulares incontestáveis hoje em dia da seleção. Então, eu sempre brinco que o Tite tinha que ter uma parcela nas vendas do Paulinho. Ele recupera o Paulinho sempre de uma forma que impressionante. Não tem como, nem como questionar. Atacantes, Tyson, Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino. Senhores, algum questionamento nessa lista? Tyson é assim, um jogador que joga jogando na Ucrânia. A gente não vê ele jogar, né? Eu confesso que eu não faço a menor ideia de como a gente não sabe tá jogando. a gente não sabe. Na seleção, assim, na outra amistoso contra a seleção, ele atuou bem, né? Quando ele entrou. Ele atuou poucos minutos, mas ele atuou bem. Mas assim, eu questiono a exposição de dificuldade que ele tem no campeonato dele. Ele pode até ser jogando um bolão, mas o nível de dificuldade do campeonato ucraniano é um pouquinho questionável. Mas aí entra o problema da China também, né? Que esse mérito é um outro campeonato também que deixa de ser forte, né, nesse quesito. E acho que ele demonstra coerência com o Firmino, né? Firmino que é um cara que às vezes é contestado na seleção, que no Liverpool tem seu valor, mas o Tite pelo menos dá uma moral pro cara, né? Eu acho que Neymar e Gabriel Jesus a gente nem comenta, né? São titulares absolutos, mas Firmino acho que é interessante ver o Tite apostando mais uma vez dele. Gosto do Firmino, não acho um jogador excepcional, mas interessante para a seleção brasileira. Eu fiquei surpreso que ele até deu uma entrevista rasgando elogios ao Diego Souza, falando que tinha uma sintonia perfeita com o Neymar e o Gabriel Jesus e deixa ele de fora para convocar o Tyson. Achei só isso um pouco estranho, mas ele tem os motivos dele, né? Por isso que ele está lá e ele está aqui. Bom, o Brasil encara o Equador na quinta-feira, dia 31 de agosto, lá na Arena do Grêmio, e depois, no dia 5 de setembro, sai para encarar a Colômbia fora de casa, 15ª e 16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo da Rússia, só cumpre tabela, só leva para tentar ficar com o primeiro lugar das eliminatórias. Pra gente fechar o programa de hoje, daqui a pouquinho, 9h45 da noite, Santos e Atlético Paranaense decidem a vaga nas quartas de final. Para vocês, está decidido, está em aberto. Santos venceu fora de casa 3-2, mas lembramos que em 2005 o Atlético aprontou lá na Vila Belmiro, né? Falar que está em aberto, impossível. É feio falar, né? É feio, mas também não dá para falar isso. A gente sabe como é o futebol, né? O Atlético melhorou nas últimas partidas que ele fez, né? Acertou lá atrás, estava tomando muito gol, parou de tomar muito gol e agora, né, tá jogando mais redondinho. Vai que apronta lá, vai que ele. Eu acredito que o Atlético não deve entrar jogando para cima, não. Deve entrar marcando saída de bola, com certeza, até porque precisa do resultado. Mas eu acho que o Santos vai tomar conta do jogo até pelo clima. Vila Belmiro lotada, o Santos está desempenhando um bom futebol, é inegável isso. E o Atlético tem 3 vitórias seguidas, mas o futebol apresentado nessas 3 vitórias pode ser um pouco questionável, principalmente no último jogo, o jogo do Palmeiras. O Atlético não fez um bom futebol, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo até que jogou bem, mas o segundo tempo só se defendeu e
não acredito que seja muito difícil. O futebol tem de tudo, pode acontecer tudo. O Atlético já provou nessa Libertadores fora de casa, né? E até a história fala, né? O Atlético já venceu o Santos em Libertadores, pelo placar de 2-0, mas o 3-2 naquela ocasião foi em favor do Atlético. O Atlético faz 3-2 na arena e depois vai jogar mais solto lá. Então, mas acredito que o Santos é total favorito. O Atlético é um time que tem muita dificuldade nessa questão quando tem que propor jogo, né? Hoje vai ter que, até você citou que talvez o Santos tenha um volume maior, Matheus Gripe e Lucas. Não é aí que está o grande problema do Atlético, ter que dar a bola para o Santos, deixar o Santos jogar, só que o Santos tem a vantagem e o Atlético mostrando essa dificuldade em propor jogo. As últimas vitórias foi sempre contra times que o Atlético, tirando, exceto o Avaí, né? Porque o Avaí acaba sendo um peso morto no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético tem essa dificuldade, tem que propor jogo, sempre está se esbarrando em problemas, e quando pega times que propõem jogo, o Atlético saindo no contra-ataque é melhor. Não está aí o grande problema hoje, o Atlético deixar o Santos jogar com vantagem? O Atlético vai ter que fazer um jogo perfeito, né? Defensivamente principalmente, porque o Santos naturalmente jogando em casa vai querer propor o jogo, vai se expor um pouco mais, jogar um pouco ofensivo, mas tentar com cautela, né, atacar o Atlético Paranaense, e aí o Atlético vai ter que aproveitar os contragolpes, usar essa arma que foi até agora na temporada com eficácia para conseguir o resultado. E como eu disse, vai ter que ser perfeito defensivamente para conseguir o resultado lá na Vila. Isso que o Campanama falou, a desvantagem inicial é muito grande. O Atlético entra obrigado a fazer 2 gols, né? Porque tomou 3 dentro de casa. Então, assim, pode até fazer, mas é muito difícil não levar gols. Eu acho que o Atlético talvez até consiga arrancar uma vitória, mas a classificação hoje, na minha opinião, é do Santos. Tá certo, mas alguém algo a acrescentar aí nessa... Eu tenho. Dali, Temos Botafogo hoje. Verdade, temos o Botafogo Daqui a pouco. esquecendo do Daqui a Fogão. pouco temos Botafogo. Tem vantagem o Botafogo, inclusive, né? Esse Fez 1-0 lá, agora vamos ver o que acontece no Milton, né? Jair que estava fazendo mistério sobre quem ia jogar no gol, né? Gatito ou Jefferson. Não sei se revelou ainda, mas Acho que Mas qualquer um que entrar ali vai 2 fazer goleiraços, um... né? Muito bem Os servido. dois. O Jefferson também falou que se estiver na Copa em 2018 vai se aposentar. Então ainda tem um resquício de esperança aí, né? Pois é, e a gente espera muito dele, né? Vai que ele Ele era entra... titular, né? Sim. E ele é um bom goleiro, né? Ele tem qualidade. Agora que tá voltando, Também. eu acho que seria uma ótima oportunidade para ele mostrar serviço, né? Esse jogo contra o Atlético Nacional. Vamos ver. Bom, nas quartas de final da Libertadores a gente já tem confrontos definidos. Tem Jorge Wilstermann da Bolívia vai encarar o River Plate da Argentina. O Lanús está aguardando o vencedor de São Lourenço e Emelec, que jogam daqui a pouco às 9h45. Partida de ida, o São Lourenço venceu o Emelec fora de casa por 1-0, agora pode empatar para se classificar jogando lá no Evo Gasômetro. Palmeiras foi eliminado, o Barcelona de Guayaquil aguarda o vencedor de Santos e Atlético. Botafogo e Nacional do Uruguai, Botafogo venceu a ida fora de casa 1-0. Se classificar, enfrentará o Grêmio nas quartas de final. Libertadores ainda tem muita lenha para queimar, hein? Tem muita lenha, tem muito jogo bom. Vamos esperar. E agora tá funilando, né? Agora tá vindo a melhor parte. A melhor parte da competição é essa, né? E boa sorte pro Furacão, né? O destaque hoje principal é o jogo do Atlético. Boa sorte pro Furacão daqui a pouco às 9h45, que repita aquela história de 2005 para avançar para as quartas de final da Libertadores. Adri, grande abraço. Lucas, alguém tem uma consideração final para fazer aí no programa? Segunda estamos de volta, né? Estamos de volta, segunda-feira, então nós estamos de volta na rádio, bem lembrado pelo Matheus Gripe, e na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui na TV, no Facebook. Grande abraço, bom final de semana, boa sorte aos torcedores do Atlético. Também tem Paraná e Curitiba no Campeonato Brasileiro no final de semana. Torce pro seu time com paz e responsabilidade, não aquela do Felipe Melo, né? Mas com responsabilidade. Até mais.